Bom, pessoal, vamos começar aí com mais uma videoaula, tá? Trabalhando mais uma vez ainda com vetor cartesiano, só que agora dando uma continuidade na nossa matéria, que calcular os ângulos diretores. Nós já fizemos isso de uma certa forma no vídeo anterior, e o vetor unitário. Lembrando que vetor unitário, a definição dele também é muito simples. O vetor unitário, ele extrai de um determinado vetor apenas a direção e o sentido. Ou seja, eu posso ter um vetor força, eu posso ter um vetor momento, qualquer tipo de vetor. Quando eu extrair um vetor unitário desse vetor, eu excluo a unidade. Então não é mais força, não é mais momento. É um vetor cujo módulo dele é igual a 1, tá? E ele não tem unidade. Nós vamos perceber isso aqui. Para que serve esse vetor unitário? Adiante a matéria de vocês vão perceber que será necessário utilizar vetores posição para encontrar vetores força. E o meio termo da conversão desses dois vetores é transformar o vetor posição em um vetor unitário. Aí ele perde a unidade dele de metro ou de qualquer outra unidade de comprimento, e a partir daí eu posso transformar ele em um vetor força. Então nós vamos utilizar esse vetor unitário aqui na mecânica, mas com essa finalidade, ok? Então vamos lá. Dado uma força F igual menos 130 Newton I, ou seja, em X, menos 40 Newton em J, mais 80 Newton em K. Pede-se seu módulo. Então essa é a mais fácil, né? Nós encontrarmos o módulo desse vetor, basta eu utilizar aquele velha regrinha do Teorema de Pitágoras aplicada lá em 3 dimensões. Eu tiro a raiz da soma das componentes ao quadrado. Menos 130 ao quadrado, mais menos 40 ao quadrado, mais 80 ao quadrado. Então, o módulo do vetor F é igual. Lembrando que eu falei para vocês como todas as componentes, apesar de ser negativo, está elevado ao quadrado, isso aqui vira positivo. Então basta eu fazer 130 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 80 ao quadrado. O resultado disso eu vou extrair a raiz. Então o módulo equivale a 157,797 newtons. Então esse é o módulo, tá? B. Seus ângulos diretores. Bom, ângulos diretores, nós temos que obedecer aquela fórmula. Alfa igual cosseno menos 1 de menos 130 sobre o módulo. Então esse aqui vai ser igual. O que eu costumo fazer aqui? A operação. Menos 130 dividido por 157,797. O resultado disso, cosseno inverso. Aí lembrando, shift cosseno igual. Então, o ângulo de 145,47. Então, o ângulo 145,47 graus. Então, esse já é o alfa. O alfa é o ângulo que relaciona o vetor a x. Nós temos agora beta, que é igual cosseno menos 1 de menos 40 sobre 157,797 igual. Então, mais uma vez, menos 40 dividido por 157,797. Cosseno inverso. Mais adiante eu vou explicar para vocês que era interessante eu ter anotado essa fração aqui, ao invés de colocar o resultado final. Mas eu fiz isso aqui de propósito, simplesmente para chamar a atenção de vocês depois, tá? E gama é igual cosseno menos 1 de 80, 157,797. Então, o que eu quis dizer para vocês é o seguinte: se eu anotar essa fração, vai me economizar cálculo lá na C, 157,797. Ou seja, eu vou anotar esse resultado aqui, só para
vocês possam entender depois. 0,507, vamos arredondar. Vezes cosseno menos 1. Então, o ângulo vai ser shift cosseno. 59,53. Então, esses aqui são os ângulos diretores. Na última alternativa, pede para que nós encontremos o seu vetor unitário. Ou seja, esse vetor tem unidade Newton, isso aqui tem unidade Newton, o vetor unitário não tem unidade. Qual que é a fórmula do vetor unitário? Então, olha como é que era simples. Se o unitário do vetor f é igual a componente x do vetor dividido pelo módulo. Só isso. Essa componente dividida pelo módulo já é o vetor unitário. Por isso que eu falei para vocês que se eu tivesse anotado o resultado aqui, ia me economizar o tempo. Por quê? Percebo que para calcular o alfa, também é a componente x dividido pelo módulo. Então, vou ter que fazer essa operação aqui de novo. Então, vai ficar menos 130 dividido por 157,797. Igual. Vou deixar aqui no calculador para que vocês possam ver. Menos 0,823. 0,823 i. A outra componente também já tem sinal negativo. Só que na calculadora, lá, a gente vai aprender a fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Eu vou simplesmente apertar esse botãozinho para baixo e vir aqui e substituir o valor da componente. Não precisar ficar fazendo a conta tudo de novo. Como aqui tem 3 dígitos, eu posso colocar 0 e o 4. Olha lá, menos 40 dividido por 157,797. Igual a componente y tem 0,253. J. E a Z eu já tinha anotado aqui, 0,507. Mais 0,507K. Então, isso aqui é o vetor unitário. É ele quem dá a direção. Ok, pessoal? Isso aqui nada mais é do que um vetor unitário. Quais são os pontos importantes que eu quero finalizar aqui nessa aula? Nenhuma componente do vetor unitário pode ser maior que 1. Não tem jeito. Porque se acontecer isso, o módulo desse vetor não vai dar 1. Se vocês quiserem tirar a prova real, tirem o módulo desse vetor, assim como nós fizemos aqui em cima. Se você tirar o módulo desse vetor, você vai ver que o resultado vai ser muito próximo de 1. Então, isso, pessoal, serve para qualquer tipo de vetor, tá? Nenhuma componente do vetor, seja qual for, nenhuma componente dele consegue ser maior que o próprio módulo. Então, percebo que 157,97 é o módulo do vetor. Nenhuma das componentes é maior que esse valor. Pode acontecer de ter o mesmo valor, mas se isso acontecer, significa que eu tenho só uma componente, as outras serão zeradas. Tá, pessoal? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês aí nessa matéria.